que o senhor estava fazendo no dia em que recebeu a notícia da nomeação e até que ponto as pessoas ventilavam, Catelã, um dia será bispo, não sei o quê. Existiam essas especulações, até mesmo porque o senhor estudou lá, tinha uma certa proximidade e tal, aquela coisa com o Papa Bento e tudo. Existia sim especulações. Sempre vazam esses segredos pontifícios, a gente brinca dizendo que é o que o Papa não sabe. O único que não sabe é o Papa. Segredo pontifício. Gostei. O que é segredo pontifício? É uma coisa que só o Papa não sabe. Todo mundo sabe, menos ele. Nem pode nem falar pra ele. Vai lá. Então, sim, desde 2013 tinham começado algumas especulações e, enfim. Como tinha muito tempo aquelas especulações... Desde 2013? Começaram os comentários. Mas 2021 que foi a nomeação. Pois é, para você ver. O Papa esperou perder o juízo, né? Para poder... Delay, né? E aí? Então muitos fatores nessas histórias, né? Então muitas questões. E aí... Então, como em alguns momentos o comentário aumentava, depois diminuía, eu já tinha imaginado assim, não, isso realmente eu não preciso nem me preocupar com isso, não vai acontecer. Mas o dia que eu recebi a notícia, o que eu estava fazendo? Esperando uma ligação do núncio. Não. Mas que o núncio ia ligar, né? Eu tinha recebido um e-mail do cardeal Ladária, por causa do trabalho que eu tenho no Vaticano na Comissão para a Doutrina da Fé. Ladária me deu uma tarefa, mandou um e-mail me dizendo, mandei por meio da mala diplomática, com uma carta também para o senhor Núncio vai lhe procurar. Então, nos próximos dias. Tinha recebido isso no começo da semana, eu estava esperando a ligação do Núncio, quando tocou o telefone de Brasília, dizendo que o Núncio ia fazer uma chamada de vídeo, eu estava já esperando essa chamada mesmo. E pronto. E era sobre aquilo. Tratou o assunto que vinha do Vaticano para ser tratado direitinho, e logo depois, mas tem outro assunto para lhe falar. E o assunto era daí da nomeação. Bom, eu respondi na hora que aceitava, que eu tinha desde o começo feito o propósito de nunca dizer não para a igreja, que até hoje não tinha dito, e que esperava não ter que dizê-lo nunca na minha vida, mas eu aceitava. Era o dia de São Carlos Borromeu, 4 de novembro. E eu tinha uma relíquia de São Carlos Borromeu sobre a minha mesa havia muitos anos, modelo de pastor. Inclusive eu decidi mandar colocar a relíquia de São Carlos no báculo da ordenação por conta desse exemplo de bispo assim, de reforma da vida da igreja a partir do espiritual, do pastoral realmente. Então recebi a notícia do Núncio, respondi com certa naturalidade, até porque tinha trabalhado 8 anos na CNBB, não tinha, assim, não é que vou dizer que eu me assustei, seria uma mentira. Mas as pessoas mais próximas a mim sabem, nos dias seguintes eu comecei, antes mesmo da publicação, que a publicação só saiu 20 dias depois, porque eu tinha uma viagem missionária à África, um congresso, um acordo entre a CNBB e a Conferência de Moçambique, com a participação da PUC do Rio Grande, da PUC do Rio de Janeiro. Então eu tinha aquela viagem e combinamos que a publicação sairia depois que eu voltasse, 20 dias depois. Aqueles 20 dias foram dias muito difíceis. Sim, ao invés de pensar no que seria a minha vida como bispo, eu só pensava no que eu deixaria de fazer, que fazia como padre. Acompanhar pessoas, acompanhar grupos, conhecer as pessoas todas que vinham à missa, estar à porta da igreja. A vida de padre, aquilo que eu gostava de fazer como padre. Então aquelas coisas, perder isso começou a se tornar um peso para mim. E eu passei por dias de bastante tristeza. Depois veio a publicação, daí as pessoas... se manifestam com alegria, outros nem tanto, e pronto. Que maravilha. Aí muda, vira folha, mas aqueles 20 dias foram dias difíceis. Olha só, no caso a nomeação sai para o senhor como bispo titular de qual diocese não existente mais? Pois é, Tunis. Tunis, o na senhor Tunísia. pesquisou? Na Tunísia? Na Tunísia. Hoje tem a cidade de Tunis, tem lá uma arquidiocese, mas é uma arquidiocese nova, não tão antiga, que não foi considerada como uma restauração daquela igreja que existiu durante quase 4 séculos. Não foi? Não. Ele é arcebispo. Só que daí o título em latim dele é Archiepiscopus Turnetanus. E o meu é Episcopus Tunisienses. Sou de Tunis. Que coisa. Ainda não fui lá. Ainda não foi? Mas quero ir. Sério? Mas a obra de Maria não vai para lá? Você já viajou com a obra de Maria? Não. Vamos dar um jeito aí. Quero conhecer o Gilberto, que eu preciso pedir ajuda dele para uma comunidade pobre. O Gilberto tem essa fama? Tem.
Você não sabia? Eu sabia. Não era para falar no ar? Eu sabia, claro. Essa foi maravilhosa. Jesus. Todo mundo conhece o Gilberto, menos eu. Ah, é? Vamos dar esse jeito, vamos resolver isso daí, com certeza. Acho que fundamentalmente esse é o trabalho de pastor na igreja. É manter o rebanho unido. Isso. Não apenas unido em qualquer lugar. Unido no caminho que é Cristo. Então, peço sempre a Deus isso, que eu possa ter clareza a respeito das várias situações, ter serenidade para atuar e manter sempre a perspectiva da união. Mas a prioridade é, sim, eu tenho muitos amigos leigos e leigas e frequento as casas, cultivo amizades. Eu sou uma pessoa de, assim, dado com todo mundo, mas tem amigos próximos, a gente termina tendo pouco, né? Todo mundo é assim. Eu aprecio muito leigos e leigos, os trabalhos que fazem, mas acho que o trabalho número 1 de um bispo é acompanhar seus padres. E através dos padres e com os padres cuidar do povo. Então, quando eu fui ser ordenado, tem uma família no Rio de Janeiro que quis me dar o anel episcopal da ordenação, quis fazer o anel. Sim. Ofereceram. Então eu pude escolher o que eu queria pôr no anel. E eu não é esse, não é outro. Esse é o do Concílio Vaticano II. Eu escolhi colocar pelo lado de dentro do anel uma imagem de Santa Teresinha. E na cruz também carrega uma medalhinha enfiadinha para trás, assim, discretinha, uma medalhinha. De Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa é das que. Essas é das que. Das rosas. Não, e as que a gente encontra lá na casa mesmo de Santa Teresinha. Esse formatinho. Trouxeram de lá, não é? Trouxeram de lá. Eu nunca fui lá ainda. E de uma forma específica. Gilberto não me levou. Não, isso aí nós vamos resolver depois aqui da nossa conversa. Hoje mesmo. E essa daí é vendida justamente na casa em Alençon. Alençon. Porque é diferente. Aqui vende na Catedral, em Lisieux. Daqui vem essa daí é de Alençon mesmo. Exato. Me trouxeram de lá. Sim. Então, mesmo na minha mesa de atendimento, tenho ela na posição de doutora, sentadinha. Sim. Na minha ordenação, no canto da ladainha, eu escolhi os santos da ladainha. Sim. Tem alguns que são obrigatórios, apóstolos, alguns são. Outros a gente tem liberdade de escolha. Cada um que eu fui escolhendo, eu ia dizendo para eles, na preparação, por que ele ia entrar naquela ladainha, o que eu esperava dele naquela ladainha. E de Santa Teresinha, ela já sabe que era me ajudar a cuidar bem dos padres, para que eu e eles cumpramos bem nossa missão. Ela é a santa das missões também, né? Isso. Então, acho que é isso. Eu me vejo assim, como alguém que vai juntar sementinhas a vida inteira. E acho que é também, não só para a vida da igreja a gente precisa disso, mas a partir da vida da igreja, esse é um testemunho que a gente pode dar ao mundo. Nas diretrizes pastorais da CNBB, que estão ainda em vigor, eu trabalhei na equipe de redação, junto com outros ótimos colegas. Mas tem um número, o 138, que diz assim: no mundo que é tão marcado por individualismo, competição, violência, ser comunidade em si é profecia de que é possível viver de outro modo, de que a fraternidade vale mais. É profecia a vida comunitária, não de denunciar nada inicialmente, mas anuncia um outro modo de viver. E depois também, se necessário, denuncia o que contradiz isso. Então eu acredito mesmo nisso, acredito que promover vida comunitária é bom para a igreja e é bom para o mundo, onde tem uma comunidade que tem uma vida saudável, boa, ali a sociedade é melhor, a cidade fica melhor. Com os padres, falando sobre coroinhas, que é um dos modos de atingir juventude, eu digo, olha, se a gente acompanha bem os coroinhas, bom coroinha dá bom católico, aprende bem a liturgia, a Bíblia, a vida da igreja. Bom coroinha dá bom católico. E dá bom cidadão, porque aprende a trabalhar em equipe, cumprir escala, ter responsabilidade, que o seu trabalho faz parte de um conjunto, que se ele faltar, estraga o conjunto. Aprende noção de coletividade. Então, bom coroinha, bom católico, bom cidadão. E as coisas têm alcances maiores do que a gente prevê. E se a gente, a partir da fé, promove desunião, promove briga, acha erro, procura erro, está fazendo lista para condenações, que graças a Deus não é essa linha que você segue no seu podcast. Antes de aceitar o convite, eu me informei. Uau, nossa, o coração agora foi na boca. E tem gente que atuando, sobretudo na mídia, que a mídia repercute muito e traz muitas consequências, né? Se a gente semeia divisão, se a gente semeia maximização de erros, chama atenção e põe holofote em cima de erros. O que a gente está fazendo com isso? A gente está promovendo uma igreja melhor, um mundo melhor? É evidente que não está.
Então eu penso o meu pastoreio a serviço de Deus nesse sentido, gerar comunhão.